Boa noite, população da Legacy City. Estamos começando o primeiro debate para a eleição de ministro da Diversidade. Hoje, 4 candidatos apresentarão suas propostas para promover a inclusão, o respeito e os direitos humanos em nossa cidade. O debate terá 5 blocos, com regras definidas e sorteadas previamente. E agora vamos conhecer os candidatos. Boa noite, eu sou o Kaique Adams. E por que a sombra também pode ter o lírio para florescer? Obrigado. Esse foi o nosso primeiro candidato, Kaique. Agora vamos chamar nosso segundo candidato. Esse candidato número 2 pode subir. Olá, sou Ítalo Pitanquir. Lembre-se, vote certo, vote com quem está com o povo, vote 013. Obrigada, candidato número 2. Obrigada. E agora Esse vamos foi- chamar, o candidato número 3. Pode vir. Boa noite, Legacy. Vote 333 para resetar o ódio e o para o respeito. Tigas Arcuri para o seu ministro. Obrigada. Obrigado. E o pessoal que tá aí ouvindo a gente deve estar reparando que tem faltando um candidato, né? Que é a Tereza. Infelizmente, ela teve um problema e não conseguiu vir o debate, mas a gente preza pra ela melhoras, tá? E vamos dar continuidade com nossos 3 candidatos a ministro, tá bom? Neste primeiro bloco, todos os candidatos responderão a mesma pergunta feita por nós. Cada candidato terá 1 minuto para responder, tá? Pode fazer pergunta, Então eu Chloe. chamo aqui o primeiro candidato, por favor, vem junto comigo aqui em cima. Por favor, vem junto comigo aqui em cima. Candidato, qual será a sua primeira ação à frente do Ministério da Diversidade, se for eleito? Como eu havia dito na campanha, quero estabelecer um gabinete ativo no cuidado com a comunidade, no acolhimento e no recebimento de declarações, né? Escutar o povo. Obrigada, candidato. Pode voltar para o seu lugar. Segundo candidato, por favor. Eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Qual será a sua primeira ação à frente do Ministério da Diversidade, se for eleito? Boa noite, população de Legacy City. E meu primeiro, assim que eu tomar posse, pode ficar tranquilo que eu vou colocar todos os meus projetos funcionando. Eu prometi que meu gabinete ia estar aberto para escutar vocês, para poder fazer a denúncia anônima, o tratamento hormonal. E com isso, eu também irei conversar com a governadora para ver o que podemos fazer para fazer a diferença logo desde o início, sem enrolação. Obrigada, candidato. Pode sentar. Agora, terceiro candidato, pode chegar, por favor? Candidato, qual será a sua primeira ação à frente do Ministério da Diversidade, se for eleito? Antes de mais nada, né, vou ouvir a população, ouvir as queixas, ouvir as melhorias, feedbacks, vou anexar junto com o meu plano, com a minha proposta de trabalho, levar até a prefeitura e conversar sobre o que pode ser feito, o que não pode, quais são as soluções cabíveis aí, mediante as necessidades de todas as pessoas de Legacy e também para o que a prefeitura tem de verba e orçamento para colocar em prática. E agora, gente, a gente vai para o segundo bloco da nosso debate. Neste bloco, os candidatos farão pergunta entre si. O autor terá 15 segundos para responder o candidato escolhido, e o candidato escolhido terá 1 minuto para responder. E depois terá 30 segundos para fazer a réplica, e o próximo candidato terá 30 segundos para fazer a tréplica. Então, vai ser a pergunta, feita em 15 segundos, depois o candidato responde em 1 minuto, depois terá a réplica de 30 segundos e a tréplica em 30 segundos. Então, vamos com o candidato número 1. Candidato número 1, por favor, escolha um candidato para fazer uma pergunta. Pode chamar um candidato aí para fazer a pergunta. Eu quero escolher Pode falar aqui no o público. candidato.
Eu quero perguntar ao candidato Ítalo Pitacuí. Ítalo Pitanqui, vem até aqui, por favor. Vamos lá. 15 segundos para fazer sua pergunta, candidato número 1. Primeiramente, eu escutei as suas propostas, né? Analisei. E eu vi que algumas das suas propostas são muito semelhantes à da outra candidata. Eu não sei se é a sua vivência naquele hospital, mas vocês tiveram alguma semelhança no pensamento? De responder 1 minuto para sua resposta, candidato Ítalo. A candidata em questão, né, a que não pôde comparecer hoje, acredito eu que ela pode ter se inspirado nas minhas ideias, né, já que antes mesmo de eu passar para o papel, eu já estava espalhando elas pela cidade, porque eu conversei com a população e algumas delas foram requisitos delas mesmas. Porque eu acho que o nosso papel é justamente representar o povo. Se a candidata se inspirou, eu me sinto muito honrado, mas eu posso garantir que eu fui o primeiro a idealizar o que falei. Perfeito. 30 segundos para sua Obrigada. réplica, candidato número 1. Então, candidato, basicamente, você falou com palavras bem bonitas, né? Mas a gente está falando sobre uma campanha e a gente só tem 3 projetos para cada tema. Você quer dizer que ela usou do conhecimento das suas propostas e Perfeito, plagiou? candidato número 1. Agora Perfeito. 30 segundos, candidato número 3 para a tréplica. Não, o que eu estou dizendo é que eu tenho a plena certeza de que eu falei meus projetos sem me inspirar em ninguém. Só isso. Se ela, por acaso, ela teve a mesma ideia e foi coincidência, tudo certo. Eu só posso falar por mim. E é Perfeito. isso. Finalizamos o primeiro candidato. Agora, segundo candidato, por favor, escolha outro candidato para fazer perguntas. Eu gostaria de fazer pergunta ao candidato número 3, Tigas. Diga-se, por favor. Quinze segundos para fazer essa pergunta, candidato número 1. Tigas, você como um funcionário da prefeitura, você não acha que a sua campanha ter a sua assessora lançando fake news por aí prejudica a imagem do próprio governo? Pronto. 1 minuto para você fazer sua resposta, candidato Tigas. Bom, antes de mais nada, né, eu fui conversar com você pessoalmente, eu disse que não concordo e muito menos consigo controlar, né, como as pessoas reagem, se são meio candidatos, se me odeiam ou não. Então eu achei que a gente estava conversado, mas eu vi que você tem coisas que tem que se agarrar, né, para conseguir conversar comigo. Mas vamos lá. Como funcionário da prefeitura, né, eu aprendi muita coisa. Obviamente, não estou no cargo muito alto ali, mas como estagiário já aprendi como as pessoas precisam de apoio, como elas precisam ser ouvidas. E por conta disso, eu me inspirei para entrar aqui nessa seara. Eu acho que é isso, mas falando em fake news, eu acho que assim, não é sobre mim que tá subindo algumas fotos ali nas redes sociais, mas tudo bem, eu não aprovo também, não comentei, não compartilhei, mas sobre esse tipo de assunto é algo que eu prefiro não comentar com cada candidato, porque eu sei que as pessoas gostam de aumentar a história e colocar a linha na fogueira. Perfeito, perfeito, candidato Tigas. 30 segundos para sua réplica, candidato número 2. Diga se você não concorda com publicação de fake news e não se preocupa muito assim com a sua imagem poder estar associada a uma assessora que está lançando essas fake news, quais foram as medidas que você fez para combater? Já que ela continua Pronto, sendo sua candidato assessora. número 2. Agora as tréplicas. Bom, antes de mais nada, as minhas assessoras é a Sabine Ad e a Bella Blake, que estão ali, né? Então, a pessoa em si que você disse era minha assessora, é uma pessoa que faz parte do meu círculo social, sim, na qual eu já adverti, eu já conversei com ela, e você sabe muito bem porque a gente conversou. Então, novamente, eu não preciso me estender, porque eu acho que é de uma morosidade Perfeito, intelectual. candidato Tigas. Muito obrigada. Obrigada, Ítalo. Agora, Tigas, você tem a chance de chamar outro candidato para você fazer perguntas. Qual será o candidato? Eu vou chamar novamente o Ítalo. E vemos uma rixa isolada, hein? Vamos lá. Tigas, 15 segundos para fazer sua pergunta para o candidato Ítalo, por favor.
Bom, Ítalo, antes de mais nada, né, eu quero entender como que você planeja organizar, colocar em implementação as suas ideias, sendo que você demonstrou aqui uma dificuldade muito grande de entender como organizar uma fila, né? Então elas tiveram que repetir aqui atrás umas 4, 5 vezes. O outro Perfeito, candidato deu também. tempo. Candidato Obrigada. tem 1 minuto para sua resposta, candidato Ítalo. Agradeço a sua preocupação, Tigas, mas pode ficar tranquilo, porque minhas propostas já foram conversadas com as autoridades competentes. Por exemplo, a minha proposta de 20% de desconto para psicólogo e psiquiatra, para a população LGBTQIAPN+, já foi conversado com o Dr. Felipe. A minha proposta de denúncia anônima já foi conversada também com o jurídico. A minha proposta de colocar silicone, tratamento hormonal, também já foi conversado com a clínica Doutora Peitão e com o hospital. Então pode ficar tranquilo que sobre a organização, minhas propostas estão perfeitas. Perfeito. 30 segundos para réplica, candidato Tigas. Bom, não foi uma resposta muito objetiva, até porque ele desconversou, porque falar por falar eu também falei com todas as entidades, apresentei, né, consegui espaço dentro de algumas organizações junto com a minha equipe, mas assim, tá tudo bem então, vejo que essa parte você ainda vai organizar, não sei se você vai ter tempo sobre essa questão de ser mais ágil e organizado com as suas propostas, mas até lá, vamos ver. Pronto, candidato Ítalo, 30 segundos para sua tréplica. Eu não sei como o Tigas organiza as suas propostas, mas a minha é conversando com quem pode pôr em prática as minhas propostas. A partir do momento que eu tive a ideia e elas acataram, eles aceitaram fazer o que eu pensei, acredito eu que não vai ser tão difícil assim colocar em prática. Ao vivo é assim mesmo, gente. Perfeito. Podem voltar para os lugares. Obrigada, candidatos. Gente, tá pegando fogo, pior que fazendo essa aqui, viu? Sim. Mas Agora, agora Chloe. eu vou tá falando com vocês o seguinte. A nossa equipe do jornal fez uma pesquisa nas nossas redes sociais e mandou uma caixinha para pessoas, o público que tá vendo agora, mandarem pra gente perguntas para entrarem no debate. E nossa equipe organizou tudo certinho e selecionou uma pergunta para ser falada. Eu vou falar para vocês aqui a pergunta, senhores candidatos, tá bom? Espero que vocês ouçam com atenção e eu vou chamar um por um para responder a pergunta, tudo bem? Entendi. Senhores Perfeito. candidatos, perfeito? Perfeito. Beleza. A nossa pergunta foi feita por Mikael e foi o seguinte: ministros e ministras, diante dos rumores de que setores estão tentando excluir a sigla LGB da comunidade LGBTQIAP+, fragmentando ainda mais o movimento historicamente unido pela luta dos direitos. O senhor ou senhora vai permitir que essa patifaria ou divisão de siglas prevaleça ou vai agir com firmeza para garantir que nenhuma letra seja apagada, na defesa da diversidade e da igualdade. Ouviram? 30 segundos para sua resposta, vamos lá? Ok. Então, sobre a pergunta, é uma das minhas pautas a questão da subjetividade e o respeito às siglas, né? Então, eu acho muito importante essa questão da empatia, da igualdade, não igualdade, né? Da equidade, a gente olhar cada sigla e ver os recortes, as necessidades dessas siglas e não discriminar. O importante é que elas possam conviver bem. Perfeito, esse candidato tem. Candidato número 2, pode vir aqui até o pouco. Pode responder? Pode sim, 30 segundos, pode responder. Bom, eu vou sempre falar que a diversidade é ampla e tem que ser respeitada. E por isso que eu fui conversar com cada cidadão. Conversei com gays, com bissexuais, com trans, com todas as letras da sigla que eu encontrei possível pela cidade. E eu digo mais, a diversidade é além da sigla, né? Nós temos que falar sobre também todas as populações que são minorias e a gente tem que incluir tudo no mesmo pacote, porque todos nós sofremos o mesmo preconceito. Perfeito, candidato Ítalo. Candidato número 3, por favor.
30 segundos para sua resposta, candidato Tigas. Olá, eu acho que essa é uma resposta até mútua, né? Ambos os candidatos aqui estão atrás de respeito, né? Na verdade, quero aumentar ainda mais, então excluir qualquer tipo de letra só piora o cenário. Inclusive, tem boatos até de pessoas querendo usar que fosse menos H, né? Que é tudo menos hétero. Então, acho que também é uma coisa de segregar pessoas e grupos, é uma coisa que atrapalha muito. Então, é um tipo de pensamento que deve ser erradicado de Legacy. Perfeito, candidato Tigas. Vamos lá. Bom, continuando, ouvindo aqui nossos candidatos, né? O bloco 3 terá uma nova chance de candidatos entre si perguntarem um para o outro. Candidato 1, quem você chamará? Boa noite. Como eu já tinha perguntado ao candidato Ítalo, vou chamar o candidato Tigas. Perfeito. 15 segundos para formular sua pergunta. Valendo. Tigas, como não teve nada na sua divulgação da campanha, eu queria saber, te dar a oportunidade de você expor seus projetos para comunidade aqui na Legacy News. Perfeito. 1 minuto para a resposta, Tigas. Claro, eu agradeço super a sua bondade disfarçada, mas assim, divulgação teve, fiz carreata, imprimi os meus santinhos, mostrei as minhas apresentações, inclusive o próprio Aespa pediu para que eu apresentasse ali para eles dentro lá do seu auditório, então assim, pode ficar tranquilo que teve a divulgação. Mas como você ainda não conseguiu ver, né, não teve essa oportunidade, inclusive o meu número até carrega o conceito das minhas ideias, né, então 333 para 3 super eventos com 3 planos de trabalho em 3 tempos e movimentos. Então, assim, resumidamente, eu tenho ali as propostas de eventos com bônus e também uma sugestão para uma coisa pensando numa próxima season aí para Perfeito, essa cidade. minuto. Agora 30 segundos para sua réplica, candidato Kaique. Vamos lá. Muito bonita a sua fala, sua postura. Eu queria salientar também que você foi muito criativo, né, no seu número da candidatura. Parabéns, sua candidatura foi muito criativa. Sua campanha também, seus colegas sempre te ajudando, né, te jogando na frente. Mas eu queria te falar uma coisa. Eu achei muito demagógica a sua fala quando você falou com o Ítalo. Corta, vamos lá. Diga Tigas. sua tréplica. Bom, eu acho que você está se enrolando, mostra um total despreparo para essa posição, né? Na verdade, a sua campanha que foi bem apagada, mas pode ser que eu não tenha visto, mas para essa seara aqui eu vejo que você realmente está mostrando assim uma insegurança, mas tudo bem, acho que a gente está aqui para acolher a todos e todas, né? E eu não consigo responder uma pergunta na qual você não consegue formular, então minha resposta se estende até aqui. Pronto. Obrigada. Muito obrigada. Podem voltar para os lugares Pode de vocês. voltar. Próximo candidato, segundo candidato, pode vir para cá e escolher o seu candidato para responder essas perguntas. Qual será, senhor Ítalo? Terá que ser o Kaique. Kaique, Perfeito. por favor. Vamos lá. Preparados? 15 segundos para formular sua pergunta, candidato Ítalo. Valendo. Kaique, gostaria de saber sua opinião sobre o Aespa ter aberto o auditório para o Tigas poder fazer a sua campanha e não ter aberto para os outros funcionários, para os outros candidatos. Perfeito. 1 minuto para sua resposta, candidato Kaique. Então, a gente vê algumas estratégias, né, que não são limpas. Eu estava observando a conversa de vocês e explicando o que eu estava querendo dizer na outra pergunta, que não deu pelo tempo. Eu falo demagógica porque ele usou a questão da assistente dele como benefício, né? Ela veio a público, te expôs, mas ele veio no privado conversar com você. Ele se aproveitou desse marketing negativo. Eu não acho limpo. Eu, como tive uma campanha bem limpa, eu teria a obrigatoriedade moral de também vir a público falar que eu não sou a favor a isso. Não esperar ser Obrigada, questionado. candidato Kaique. Agora 30 segundos para sua réplica, candidato Ítalo. Exatamente. A gente sempre tenta fazer a campanha mais limpa possível, mas vocês podem perceber que tem um candidato que é funcionário público, consegue alugar um auditório de uma empresa que se diz público e privado ao mesmo tempo e não dá a mesma oportunidade para os outros candidatos em questão. E eu acho que é uma vantagem que não deveria ser aceita.
Perfeito, candidato Kaique, sua tréplica. Eu confirmo, apoio. Na verdade, a gente vê o grande apoio, né? Eu, por exemplo, acho muito estranho na divulgação da candidatura ele não ter exposto nenhum projeto. Não sei se foi porque eu não participei dessa exposição, né? Que ele disse que chegou a todos. Mas eu fico muito intrigado porque a gente aproveitou o nosso momento para expor os projetos e colocar em, dis- em debate, né, na população para Perfeito, já. candidato Kaique. Vamos lá. Agora, candidato número 3. Podem voltar ao seu lugar, vocês dois. Pode vir. Agora escolhe alguém pra fazer perguntas. O Ele arrasou, candidato né, número Bárbara? 3. No caso, é o candidato número 1, né? Sim. Vem, Por candidato favor. número 1, Kaique. Bom, 15 eu, segundos para formular essa pergunta. Valendo, Claro. candidato Tigas. bom, eu vejo que mesmo você tomando o tempo de outro candidato, você ainda não conseguiu concluir uma pergunta que você fez comigo, né? Então eu quero entender como que você vai conseguir falar com as pessoas, ainda com a prefeitura, com total despreparo. Manda seu número. Perfeito. 1 minuto para sua resposta, candidato Kaique. Então, pessoal, eu acho as palavras do candidato muito ácidas. Não acho que isso é um fato para se conversar num diálogo, chegar num ponto que a gente tem um compromisso com a população. Esse clima não é bom e ele está sendo provocado, mas eu não vou cair nisso. Eu tenho sã consciência que eu vou conseguir levar a representatividade de uma pessoa calma, que pode manter o diálogo, que respeita todos os lados da conversa e que pode chegar uma solução política Perfeito, e agradando a candidato todos. Kaique. Vamos lá. A réplica, 30 segundos, candidato Tigas. Bom, se você não consegue lidar com perguntas simples, na verdade eu estou sendo sério, né? Não tô levando nem pro lado engraçado do humor e muito menos para um lado, como posso dizer, raivoso, né? Assim, eu estou sendo ácido porque as pessoas irão chegar na gente assim, mas se você não consegue lidar, isso mostra que pode ser que você não Perfeito, consiga candidato tratar bem. Tigas. A tréplica, candidato Kaique. Então, pessoas, a gente vê que essa postura não é uma postura de uma pessoa pública. Eu não estou induzindo a nada, talvez ele possa estar induzindo o que ele pressupõe do que eu esteja mostrando no diálogo, mas não é nada disso. Eu estou respeitando ele como Do candidato. candidato Kaique. Vamos lá. Muito todos de novo. obrigada, candidatos, por favor, sentem de novo. Bom, gente, tá pegando fogo, hein, amiga? Tá pegando fogo. Tá E agora, pegando fogo. a gente vai para uma pergunta especial, que é bloco 4. A gente vai fazer uma pergunta com o convidado da plateia, não é, Chloe? Isso, aqui. Aqui o candidato, o convidado, né, da plateia que vai fazer a pergunta pode falar seu nome, se você é da comunidade, fazer sua pergunta. Pode falar, moço. Olá, gente de Legacy. Meu nome é Lino, tenho 63 anos e gostaria de perguntar para os candidatos, né, que a gente fala muito de diversidade, porém, no meio dessa diversidade, às vezes a gente acaba esquecendo da diversidade da terceira idade. E eu gostaria de perguntar para os candidatos se eles têm algum projeto para a terceira idade LGBTQIAP+, de Legacy. Perfeito, Obrigada, perfeito. Pode se senhor. sentar. Pode sentar de novo no seu Muito lugar. obrigado. Nada, obrigada, gente. Agora vamos chamar um por um novamente para responder a pergunta do nosso Uhum. senhor. Vão ter 45 segundos para responder as perguntas, tá? E vamos. Exatamente. Candidato número 1 pode vir. Vem cá. Uhum. 45 segundos contando o candidato Kaique. Muito boa sua pergunta, senhor Lino. Eu já conheço o senhor Lino. Tive uma breve conversa com ele nesse tempo. E sim, eu como uma pessoa também que participo de um grupo que também não é muito visível, eu sinto a necessidade de também trazer projetos para outros grupos que não são visíveis. E eu proponho essa integração, né? Integração de idades,
que a gente possa promover na cidade um local onde respeite todas as idades, cores, sexos, identidades de gênero. Então, eu acredito que a gente pode trabalhar candidato nisso. Kaique, vamos lá, pode se tirando. Candidato número 2, por favor, ao púlpito. Vamos lá, candidato Ítalo. 45 segundos, contando. Boa noite, Lino. Sim, então, todos os meus projetos não têm limite etário. Então, meu projeto de denúncia anônima, se você tiver algum preconceito, inclusive o de etarismo, você vai poder me procurar, que a gente vai te procurar, ó, que a gente vai te representar. Vamos estar em o programa integrado com a polícia, com o jurídico, até com a clínica, se você precisar de psicólogo, psiquiatra, que a gente conseguiu com 20% de desconto, já conversado com o Dr. Felipe. Todos os meus projetos vão ter acesso, inclusive, os menores e quanto a maioridade. Perfeito, candidato Ítalo. Candidato 3, por favor. Vamos lá. Tigas, 45 segundos, valendo. Boa noite, Solito. Bom, no meu plano de trabalho consta a carteirinha Maricona, que garante os benefícios em atendimento, em compra de alguns produtos e quem sabe algumas lojas e até em roupas para pessoas da terceira idade, já que a gente vê que, né, a maior parte do público aqui é muito jovem. Então não se sinta excluído, pode conversar comigo se você tiver mais sugestões que eu levarei até as autoridades. Perfeito. É isso. Vamos lá. Pronto. Amiga, acabei de receber aqui no meu ponto uma nova pergunta nos nossos redes sociais. Vamos fazer? Uma pergunta séria, viu, gente? Uma pergunta bem séria. Vitor mandou pra gente. Ministros, vocês são ministros de diversidade, certo? Mas a diversidade não abrange somente pessoas LGBTs, mas sim pessoas negras e PCDs. E na sua gestoria, tem algo voltado para essas pessoas? Perfeito, vamos lá, 30 segundos para vocês responderem essa pergunta, vão pensando. Vamos começar ao contrário agora, né? Vamos começar do candidato 3, então, agora. Então, candidato 3, por favor. 30 segundos para você responder. Valendo, Tigas. Bom, um dos meus namorados também é PCD e eu sei da sua dificuldade, tanto que a gente estava conversando sobre um ponto para ter desconto, né, em veículos, já que pessoas precisam ali de mais cuidado e alguns veículos especiais com adaptação. Então é uma coisa que também está sendo considerada no meu plano de trabalho. Perfeito. Obrigada, candidato número 1. Não, número 3. Candidato número 2, por favor. Vamos lá. 30 segundos, valendo, candidato Ítalo. Eu vou parecer um pouco repetitivo, porém é o que eu já tinha falado antes, eu já tinha levantado a hipótese que a diversidade é muito mais ampla do que só LGBTQIAPN+. Todos os meus projetos são pensados em abranger tudo. Tanto que, para quem ainda não sabe, a homofobia é equivalente ao racismo. Então, quando você vai fazer a denúncia, pode ser racial comigo também, que a gente vai junto com o Ministério da Justiça correr atrás dos criminosos. Perfeito. Vamos lá. Candidato número 1. ...30 segundos para você. Valendo, Kaique. Eu acho muito válida essa pergunta. Traz pra gente um holofote desse recorte, né, da sociedade. E como eu disse, a minha campanha, ela integra todo tipo de pessoa, sem preconceito. E também a gente parte da equidade, né? Dos pontos onde que as pessoas precisam de apoio para chegar numa isonomia. Perfeito, candidato Kaique. Pode voltar para o seu lugar. Muito obrigada. Vamos Agora lá, vamos para o bloco 5 e o último bloco, né? Que são as considerações finais. Pode falar, Chloe, como vai funcionar? Cada candidato terá 1 minuto, repito, 1 minuto para as suas considerações finais. Então, cada candidato terá 1 minuto para falar sobre as suas propostas, né? E tudo seu sobre número, né? o número e tudo que ele quer prometer para a sociedade, para vocês.
Vamos começar aqui com o primeiro candidato, número 1, por favor. Vamos Venha lá, aqui falar candidato sobre a número sua 1. candidatura. Pode começar, viu? Vamos lá, 1 minuto para você. Valendo, Kaique. Primeiro eu quero agradecer a vocês, cidadãos e cidadãs de Legacy. Quero também compartilhar com vocês, na verdade, o lindo momento democrático que a gente está vivendo e trazendo um marco histórico para a cidade, para dar ouvido a essas pessoas, a todas as pessoas, né, de forma diversa. E eu quero colaborar muito nesse assunto, escutando vocês, sendo o porta-voz de vocês, sendo a representatividade, e eu acho que eu estou preparado para isso. Presumo ter mostrado para vocês que essa é uma postura que eu apoio, que eu vou desempenhar, que é a comunicativa, a pública, a política, para trazer mais soluções para vocês e lembrar que não é por ser diferente que a gente tem que ser invisível. A gente tem que ter Perfeito, voz. candidato Kaique. Vamos lá. Obrigada. Número 2, por favor, pode vir. Candidato número 2. Pode falar, senhor Ítalo. 1 minuto valendo. Boa noite a todos de Legacy. Gostaria de dizer que eu sou o candidato do povo. Eu estive na manifestação para trazer de volta a pescaria. Eu estive também conversando com cada um boca a boca. Tentei ter contato com as empresas. Agradeço muito ao Osaka, à Clínica Peitão, que aceitaram me escutar. Porém, vocês podem ver que quem está dentro do governo, como algum candidato que está aqui nesse debate, tem acessos maiores. Ele conseguiu falar com a Expa, uma empresa que rejeitou me escutar. Então, pense bem antes de votar. Vocês querem que o poder continue sempre na mão dos mesmos ou você quer que eu vá para o povo? Se você quiser que vá para o povo, vote 013, o seu candidato. Perfeito, Obrigada, candidato senhor Ítalo. Ítalo. Pode vir candidato número 3, por favor. Pode falar. Vamos lá, 1 minuto valendo, Tigas. Bom, gente, como vocês podem ver, esse é o momento pra gente, né, dar as últimas palavras, expor a campanha, mas alguns candidatos ainda estão inseguros e preferem, né, mostrar que a incapacidade deles é motivo para tornar os outros mais baixos, né? Mas falando bem brevemente, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conversar, tenho a ideia de trazer a batalha de rima aí para Legacy, com premiações junto com a prefeitura, onde, quem sabe, pensando até numa pulseirinha aí pro grande vencedor, como o chão de talento, que pode se expandir até para quem faz ali para os seus assessores, e o Corrida das Passivas, que vem aí depois com melhor explicação. E um dos meus planos de trabalho também pensa em trazer uma universidade para a Legacy, mais um ponto onde as pessoas poderão ter mais contato, educação e principalmente virar um novo point onde as pessoas poderão se conhecer e gerar novos relacionamentos. Perfeito. Pode votar. Obrigada, senhores candidatos. Vamos lá, gente. Então é isso, né? Boa noite, cidadãos. Encerramos agora o debate para ministro da Diversidade de Legacy City. Agradecemos aos candidatos e ao público que participou enviando perguntas. A eleição acontece esse sábado, então não se esqueça, sábado agora terá as eleições. Exerça o seu papel e vote com consciência, não esqueça disso, tá bom? Porque o seu voto salva vidas. Boa noite e até a próxima. Legacy TV para vocês.